Atenção, autoridades do Brasil. Os fatos narrados a seguir são frutos da mente delirante de um homem louco, esquizofrênico e sociopata. Por favor, não dê atenção e, se possível, procure uma clínica psiquiátrica mais próxima da casa deste homem e busque interná-lo imediatamente. Ele é uma ameaça potencial para a sociedade e seus conteúdos de mídia não devem ser reproduzidos ou levados a sério. Você está escutando o JCast, seu podcast de nicho de baixíssima qualidade, aqui no canal do Prosa Nova Imperial. Ô editor, coloca a música aí pra gente dar início ao podcast, pô. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no meu porta-mala escutando forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra dos garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando foi procurar com outro cara ela sumiu. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. No meu porta-mala escutando rock pesado. Logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta pro cine e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra dos garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando foi procurar com outro cara ela sumiu. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Da Rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. De mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos ouvintes do JCast, seu podcast de nicho de baixíssima qualidade, aqui no canal do Prosa Nova Imperial. Como estão vocês, ouvintes? Eu estou gravando este podcast na quarta-feira, dia 6, porque essa semana eu vou gravar 2 podcasts. Essa semana não, né? Essa semana. Eu vou lançar no sábado esse. Fé em Deus, porque eu vou editar tudo a tempo e vai sair no sábado. É a minha intenção, né? Na última semana eu acabei atrasando e enviei no domingo, porque houve alguns imprevistos, né? Que eu vou explicar. O primeiro é que eu tava muito ocupado com algumas tarefas. Aí eu fiquei até sexta por aí trabalhando. E no sábado houve
um acidente de carro e uma pessoa importante aqui da minha paróquia morreu. E aí a gente ficou uns 2 dias de luto e meu sábado e meu domingo foi uma correria. Não é à toa que só consegui editar o vídeo no sábado à noite e domingo de manhã e domingo pela tarde ainda deu problema para upar o vídeo, porque eu coloquei algumas músicas que tinham direito autoral. E por mim eu enviava do mesmo jeito, né? Só não ia monetizar mais, né? O Thiago é judeu e quer arrecadar dinheiro pra ação, então, né? É o jeito que teve que tirar as músicas. E mesmo em cima da hora, quando foi enviar, ainda teve outra música que deu problema. A gente teve que tirar uma hora no caso. E aí. Teve uma parte que ficou estranha no podcast passado. Ficou tipo uma espécie de bug. Porque eu falo, vamos pra transição e vamos pra música da transição e do nada não aparece a música, só aparece eu falando de novo. Eu tinha colocado aquela música lá do Chico Buarque, João e Maria, mas puta merda, vai tomar no cu. Deu copyright aquela merda, vai entender. Coloquei uma da Legião Urbana, mas não deu copyright, mas vai entender, cara, vai entender, é foda. E vou gravar 2 podcasts essa semana. Um que vai ser esse aqui que eu tô falando, que vai sair no sábado agora. E outro que vai sair no dia 23, certo? E o que vai sair no dia 23 vai ser um temazinho bem daorinha. E por que eu tô gravando 2 podcasts de uma vez? É porque no dia 23 eu não estarei aqui na minha cidade. Eu vou viajar dia 21 desse mês. Dia 22 eu vou estar viajando e eu só chegarei em casa no dia 23. E quando eu chegar no dia 23 eu quero descansar e tudo mais. E é isso aí, ouvintes. Outra coisa, eu quero que vocês me mandem alguns e-mails, porque o podcast da semana que vem, passando a outra semana, eu quero fazer uma leitura de e-mails. O tema é de livre escolha. Só não mandem alguma trollagem do tipo, não sei o que, comi o cu de quem tá lendo, ou alguma copypasta. Porque os que mandarem copypasta, essas coisas eu não vou ler, né? Vocês podem mandar o que quiser. Vocês podem mandar alguma crítica construtiva sobre o podcast. Podem mandar alguma história aleatória para eu ler e comentar aqui no próximo episódio, né? Que eu vou fazer a leitura de e-mails. Podem contar alguma história que aconteceu com vocês. Podem contar a opinião de vocês sobre algum dos vídeos aqui do canal ou aqui do JCast mesmo, né? Podem contar algumas histórias de desilusões amorosas. Se bem que já tem um vídeo desse, né? Então meio que seria manjado. Mas o tema é de livre escolha. Apenas me mandem aí. Pode ser de qualquer assunto. Pode ser de economia, de história pessoal, opinião, ou até mesmo desabafos. Vocês podem mandar para mim, que eu vou estar aqui lendo e estarei aqui sempre ao lado de vocês, queridos ouvintes. Eu não sei se vai ter muitos e-mails pro próximo JCast, né? Mas eu peço, por favor, escrevam alguma coisa para mim, porque se eu ver que sei lá, mano, alguém enviou só 3 ou 4 e-mails, cara, eu não vou ler, eu simplesmente não vou ler. Eu vou ter que improvisar outro tema de podcast, mas eu não vou ler os e-mails. Então, por favor, ouvinte, você tá escutando isso aqui, por favor, me escreva um e-mail e mande no Gmail que eu estarei deixando aí na descrição e no primeiro comentário, que é o comentário fixado. Me mandem e-mails que eu estarei lendo. Minha semana tá andando bem corrida, né? Mesmo estando na quarta-feira, passou bem rápido minha segunda. Eu tive um final de semana bem complicado, como vocês bem entenderam, né? Como eu falei aqui pra vocês, eu tive que servir 2 missas. Pra quem não sabe, eu sou acólito. E, cara, eu tive que servir uma missa fúnebre. E, mano, eu vou te contar. Servir uma missa fúnebre é uma bad vibe da porra, mano. É triste, cara. É muito triste. Nossa senhora. Eu tava me segurando pra não chorar, tá ligado? Eu tava me segurando pra não chorar. Eu sou uma pessoa que não é querendo ser o emo da vida, não é querendo ser o gótico, não, mas eu sou uma pessoa que pra chorar é difícil. É difícil eu chorar, é bem difícil. E naquela situação eu tava quase chorando, cara. E meio foda. Complicado, né?
Aí agora, essa semana eu tô tendo que lidar com muitos trabalhos escolares. Tem muitos trabalhos escolares. Trabalhos mesmo, né? Atividade, é seminário para apresentar, é pesquisa. Só que não é uma pesquisa comum, né? Quem estuda em IF, né? Como eu falei no último episódio, sabe que no IF não é comum. Não funciona como as outras escolas funcionam, né? Uma pesquisa de química, um trabalho de química, cara, eu tenho que citar BNT, formatar referência, ter um texto coeso e tudo mais. Cara, é foda, é foda. E o pior é que a professora olha, tá ligado? O pessoal complica a nossa vida de tudo que é jeito. Aí, infelizmente, eu escolhi estar aqui e agora eu tenho que aguentar, né? Se eu reclamar, não vai dar em nada. Então, o jeito é aguentar. Então, creio que era só isso que eu tinha pra falar aqui na introdução. E já vou deixando bem claro que este podcast vai ser um podcast bem bad vibes. E o tema desse podcast será previsões para o futuro político do Brasil de 2022 a 2030. Vamos para a transição e já voltamos. E hoje o tema vai ser meio pegado assim. Então vamos lá. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Sem um segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na bota e no anel desabota tudo que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo que você podia ser na estrada. Na sua estrada, mas não importa, não faz mal. Você ainda vence, é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser ou nada. Não faz mal, você ainda vence, é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser ou nada. Então, o tema de hoje é um tema que só de falar, só de tocar no assunto me enche de depressão. Eu vou começar com um pretexto, né? E todas as informações que serão utilizadas e faladas nesse podcast são paranoias de minha cabeça, deixando claro.
e os acontecimentos são do jogo eletrônico para computador, celular e console, conhecido como Minecraft. Então, desde 2014, a gente vem passando por uma crise política enorme, influenciada pela corrupção e pipipopopó. E nesse meio tempo, Bolsonaro ganhou muita fama, como se fosse o salvador da pátria. Muita gente comparava ele com o Enéas. Inclusive, eu não sei por que o Enéas ganhou tanta influência nesses últimos tempos, que é uma coisa boa, né? Relativamente boa, porque, querendo ou não, foi a influência do Enéas no meio bolsonarista que acabou criando a primeira dissidência desse meio, uma dissidência mais nacionalista, né? O pessoal que realmente começou a seguir o Enéas viu que o Bolsonaro não tinha nada a ver e que o Enéas estava realmente certo. E meio que eu posso dizer que o movimento nacionalista passou a crescer dentro. O movimento nacionalista, não só nacionalista, mas o movimento de terceira posição aqui no Brasil. Esse nicho ele passou a crescer exponencialmente desde que começou essa associação do Enéas ao bolsonarismo. Porque aí o Bolsonaro começou a ir cagando o pau. O pessoal ia percebendo que o Bolsonaro e o Enéas não tinha nada a ver, e que o Bolsonaro era um traidor da pátria. E o nacionalismo começou a crescer um pouco no submundo da internet. E o que é algo bom e algo ruim. Mas eu não vou dissertar sobre isso aqui não. E como vocês sabem, em 2018 o Bolsonaro se elege e o governo dele, em primeiro momento, não foi tão ruim. Não tem algo assim que eu posso dizer que foi, ai meu Deus, que ruim. Mas chegou em 2020 e, cara, desandou tudo. Deu uma breve contextualização, mesmo bem que eu não tinha muito o que falar, porque eu creio que todo mundo aqui é politizado e manja já desse tema. E, cara, minha opinião sobre o Bolsonaro vamos lá. Mas o Bolsonaro, a primeira vez que eu conheci o Bolsonaro foi num meio mais liberal, de esquerda, assim dizendo. Eu conheci o Bolsonaro numa época que eu andava muito no Amino, né? Se vocês aí conhecem o Amino, sabem que o Amino é uma rede social que tem muito IACs, né? Assim dizendo. Se eu falar a palavra certa e no contexto assim meio, entendeu? O canal cai, então vamos evitar aqui problema, evitar censura, já que o Thiaguinho quer dinheirinho passão, né? Vamos evitar censura. E de início o pessoal começava a criticar bastante o Bolsonaro e eu pensava, nossa, esse cara deve ser horrível, vamos ver o que ele fala. E quando eu comecei a ver o que ele falava, eu pensava, porra, como é que eu vou odiar esse cara, mano? Esse cara aqui defende tudo que eu defendo. O cara quer matar bandido, o cara quer pegar um tal de minério de nióbio para deixar o Brasil uma potência, o cara é contra a corrupção, o cara é a favor de bons valores. Pô, daorinha, eu vou pesar aqui mais. E aí eu encontrei o Nando Moura, que foi o primeiro youtuber de direita assim que eu passei a acompanhar. Depois eu comecei a acompanhar outros, né, dessa primeira onda, mas o Nando Moura foi o maior. De fato foi o maior. O canal do Nando Moura, querendo ou não, cresceu por causa do Bolsonaro, porque antes disso o Nando Moura era irrelevante politicamente. Agora é engraçado que hoje o Nando Moura, antes o Nando Moura era um gado do Bolsonaro, mas o próprio Nando Moura tinha gados, né? Tinha os seus minions. E hoje a gente percebe isso muito bem, né? Hoje o Nando Moura meio que é independente, mesmo. O pessoal diz que o Nando Moura tá perdendo visualização, mas é uma grande mentira. As visualizações do Nando Moura não param de crescer. E se você for ver os vídeos dele lá, sempre tem muitas visualizações, feedback bastante positivo. Então, meio que é uma fake news, assim dizendo, desse meio bolsonarista. Eu lembro que eu segui alguns canais, MBL. Eu não havia conhecido a Ana Campagnolo na época, mas eu seguia outros. Tinha um canal que era, acho que do Bruno Joesley, eu não lembro o nome,
que era um cara que ele fez uma porrada de vídeo falando do governo Lula, mitos do governo Lula, que vocês devem conhecer, porque ele fez um vídeo explicando por que a pobreza não diminuiu no governo Lula, e ele explicou lá e tudo mais. É um vídeo assim que na época era revolucionário, mas hoje, se for ver, é meio vergonha alheia, né? Porque os argumentos são argumentos assim meio fracos, né? Eu lembro que na época também eu tava na maçonaria. Perdão. Pra quem não sabe, eu era demolei na época. E uma coisa que eu lembro até hoje é que a maçonaria apoiou bastante o Bolsonaro. Pelo menos aqui na minha cidade. Teve outras cidades que não foi bem assim. Mas a da minha cidade, pelo menos, apoiou bastante o Bolsonaro. Todos os maçons estavam fechados com o Bolsonaro. E depois que eu saí da maçonaria, um dos motivos que eu passei a ficar com o pé atrás do Bolsonaro foi isso aí. De ter muito maçom do lado do Bolsonaro. E se você conhece, era já um pouco dos meios nacionalistas nessa época, em 2018, final de 2018, você já tinha uns vídeos do Bolsonaro circulando em lojas maçônicas, fazendo discurso, pedindo apoio e tudo mais. Enfim, o ano de 2019 chega, né? O Bolsonaro começa a fazer algumas cagadinhas leves. E uma delas foi aquela questão da educação. Inclusive é engraçado que naquela época o MBL defendeu o Bolsonaro. E hoje o MBL ataca o Bolsonaro por coisa menor. O fala do Bolsonaro, tá ligado? Tipo, tá bom, você pode quebrar a educação de boa, mas tudo bem. Mas se falar uma piadinha, foda-se, tá ligado? Mesmo sendo contextos diferentes, é meio engraçado comparar isso, tá ligado? Pô, quebrar a educação pode, né? Quebrar a educação, foder com a educação pode. Agora, contar piadinha, fazer piadinha de tiozão numa reunião com o presidente de Portugal, aí não pode. Aí é errado já, é pecado mortal. E quando eu saí da Ordem Demolei, eu passei a ter um pouco de pé atrás com o Bolsonaro, fiquei sendo influenciado por uns grupos mais assim, nacional-socialistas da vida, né? Depois de um tempo eu deixei esses grupos, porque eu vi que esse negócio, o nacional-socialismo naquela época pra mim era uma coisa interessante do ponto de vista teórico, né? E político, mais pragmático assim dizendo, porque o nacional-socialismo, querendo ou não, reergueu a Alemanha. Agora, uma coisa que eu nunca concordei é essa questão do racialismo, de raça. Isso aí eu nunca concordei, não. Eu gostava do nacional-socialismo até na questão da economia, da organização do Estado, mas chegando a esse ponto do racialismo, porra, eu não gostava. Nunca curti, não. E aí eu deixei esses nacional-socialistas de lado e fiquei sem política por um bom tempo. Voltei um pouco a ser bolsonarista até, mas depois eu deixei bolsonarismo de lado e comecei a estudar mais sobre o Enéas. E aí eu caí nos meios já nacionalista, assim dizendo. Eu virei trabalhista depois eu comecei a flertar um pouco com o integralismo. E eu ficava nessa de trabalhismo e integralismo, flertando com os dois ao mesmo tempo. Aí depois eu conheci a ação e hoje em dia, pra quem não sabe, eu tô fora da ação pra resolver uns negócios pessoal meu aqui, e também porque com a rotina que eu tô tendo não dá pra conciliar a minha vida pessoal com a ação. E também outros motivos aí que eu não vou falar. São motivos que não convém falar aqui. E o Bolsonaro, ao longo de 2019, ele foi fazendo uma série de pequenas cagadas e ameaçando fazer algumas privatizações que até agora ele, desde 2019, aquele filho da puta disse que vai privatizar os Correios. O cara tá acabando o mandato e nada de privatização dos Correios, né? Que é uma coisa boa até, vai tomar no cu, privatizar os Correios, o que é a foda, nego, o que é a foda. Mas quando chegou na pandemia, esse cara fez muita merda. Porque até então, mesmo com ele fazendo algumas cagadas assim econômicas e tudo mais, a esquerda ainda era fraca, batendo nele. Mas quando chegou na pandemia, o Bolsonaro começou a ter umas declarações mais polêmicas, o pessoal foi começando a
como é que é? Esqueci o nome da palavra. Começou a sair do movimento bolsonarista. Porque, pô, presente antivacina, cara, que porra é essa? Tá ligado? O pessoal... Primeiro a abandonar o barco foi esse pessoal mais liberal, né? Foi o Dória que se elegeu junto com o Bolsonaro, esses pessoal assim. O Dória já tava afastado já há um tempo, já tinha se desligado um pouco do bolsonarismo. Mas o MBL se desligou de vez, Nando Moura começou a criticar o Bolsonaro. Muita gente que era um pouco mais liberal também parou de seguir o Bolsonaro. E ficou essa coisa de neocon x-liberal. Mas com o passar do tempo da pandemia, o Bolsonaro, a pandemia foi piorando e o cara começou a emitir umas opiniões mais merdas, tá ligado? E o pessoal foi saindo, até que chegou um ponto que o movimento bolsonarista hoje em dia se resume ao que? A uns malucos seguidores do Olavo de Carvalho e dos seus ilustres alunos, né? Ilustres, assim, deboche, porque de ilustre eles não tem coisa nenhuma, pelo contrário, são mau exemplos a ser seguidos. Alguns youtubers bolsonaristas grandes que ganham dinheiro pra caralho com esse negócio de Bolsonaro e propaganda conservadora, tipo Brasil Paralelo da vida. E os velhos boomer que ficam compartilhando coisa de que o comunismo vai voltar, que ditadura militar que era boa, que PT não vai voltar, que o PT vai voltar, e essas coisas. Uma minoria. E aí a gente já começa com algumas previsões. A minha primeira previsão, que eu já havia feito há uns meses atrás, é que eu sabia que esse protesto do dia 7 de setembro, que teve esse ano, ia dar em nada. Eu já sabia que aquilo ali ia dar em feijoada. Não ia dar em literalmente nada. O Bolsonaro não ia fazer nada porque ele é um frouxo. E aquilo ali só serviu para eu ter a certeza que ele é um frouxo, que não vai fazer nada. E o cara literalmente colocou um alvo na cabeça dos próprios seguidores, os únicos seguidores que se manteram fiéis com eles até o final. E o neoconservadorismo morreu porque muita gente percebeu que o Bolsonaro era literalmente um frouxo e se sentiu um cara de palhaço. E saiu do movimento. Aquele Zé Trovão, cara, o maluco ficou com a vida política dele toda fodida, a vida pessoal dele toda ferrada. O cara tava exilado em outro país, a Polícia Federal, a Embaixada Brasileira foi lá até ele, em outro país. E é triste saber que mesmo o cara sendo bolsonarista, ele tava fazendo aquilo porque ele, querendo ou não, queria o bem do Brasil, né? Isso justifica, mas não... Quer dizer, isso explica, mas não justifica, né? Porque de boas intenções o inferno tá cheio. E confiar no Bolsonaro se fudeu, deu nisso, foi preso. E, cara, uma coisa que eu também já havia previsto há algum tempo, que a direita ia acabar, a direita neocon ia acabar sendo confundida com o espantalho que eles dizem que é a extrema direita, né, cara? Iam passar a ver os neocons como extremistas, né? E de fato o senso comum acha que os bolsonaristas hoje em dia são extremistas, com esse negócio de teoria da conspiração, terraplanismo. O Olavo de Carvalho também não ajuda nada, falando de uns negócios nada a ver, tipo feto no Pepsi, terra plana. O Olavo de Carvalho, negócio de vacina e tudo mais. O Bolsonaro tá bem popular. E eu tenho certeza que ele não vai ganhar as eleições de 2022. Isso é uma certeza absoluta. O Bolsonaro, ele não vai ganhar. Eu não duvido, mas eu acho bem difícil que ele chegue no segundo turno. Acho difícil, porque a impopularidade dele tá enorme. E isso foi só 2020 e 2021. Ainda tem o ano de 2022 quase todo, que as eleições são só no final do ano. Então, até lá, o Bolsonaro vai fazer muita merda ainda. E a popularidade dele vai descer muito ainda. É capaz até de que ele saia antes. É capaz que ele saia antes da presidência até. Não duvido, porque o pessoal tá a todo custo querendo meter o impeachment nele. E o Bolsonaro tá a todo custo querendo salvar o próprio cu e o cu dos filhos dele. Porque... cara, aquilo ali é um esquema de corrupção muito bravo.
Talvez não seja maior que o do PT, mas corrupção ali tem, né? Envolvimento com milícia e tudo mais, tem muito mais que prova. Tem muitas provas já, e olha que nem, mesmo não sendo uma investigação oficial, já tem muitas provas de fontes independentes / não oficiais, assim dizendo. Já tem muitas fontes que provam que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, tem ligação com milícia, tem ligação com crime, com corrupção, com lavagem de dinheiro, com esquema de laranja, né, que fala-se muito disso. Uma coisa que, se investigarem o Bolsonaro, ele sai preso. Seria engraçado se ele fosse preso, porque aí seria o Lula solto e ele preso, sendo que em 2018 todo mundo queria o contrário, né? Não tô dizendo que todo mundo quer o Lula solto hoje em dia, né? Mas com as desgraças que o Bolsonaro fez, muita gente mesmo que não tem muito conhecimento de política e tudo mais, e também soma-se o fato de que o brasileiro tem memória curta, né? O brasileiro esquece das coisas rápido. Muita gente tá sentindo saudades do Lula, e isso é perigoso, porque eu tenho quase certeza que vai ser ele que vai ganhar. E, principalmente por causa do ódio ao Bolsonaro. O Lula só vai ganhar por causa do ódio ao Bolsonaro. E se o Lula ganhar, fodeu. Porque vai ser bem difícil tirar ele de lá, cara. Vai ser bem difícil tirar ele de lá. Porque ele mesmo já falou que se voltar, ele vai tentar corrigir todos os erros que ele cometeu nas gestões passadas. E que erros são esses? Ele esqueceu de aparelhar o exército, né? Esqueceu de colocar uma ideologia no exército. O exército já foi muito politizado. Hoje o exército não é tão politizado assim. O exército ele tá meio neutro nessa questão política, tá só como uma espécie de salva-vida da Constituição, né? O exército tá muito legalista. O exército hoje em dia, se alguma coisa ameaçar, se quer ferir a Constituição, o exército vai lá em Brasília para proteger a Constituição, não é nem para proteger o Brasil, é para proteger a Constituição, garantir a suposta lei e ordem do Estado republicano, do Estado democrático de direito. Outra coisa que eu acho que o Lula, que ele mesmo já disse que vai fazer, não é? Eu acho, não, ele mesmo já disse que vai fazer. Aparelhar a Polícia Federal, aparelhar o Itamaraty, deixar tudo vermelho, deixar tudo petista. Se o Lula ganhar, vai ser difícil tirar ele de lá, vai ser muito difícil. Mesmo que algum liberal, mesmo que ele ganhe nessa eleição e algum liberal ganhe na outra, mesmo assim é capaz de ter um golpe de Estado. É capaz de ter isso, um golpe de Estado. A situação no Brasil tá feia, tá ficando feia. O negócio não tá bonito. A gente passou por uma crise institucional outro dia. E o neoconservadorismo morreu, que era a suposta oposição a esse povo, que nunca foi oposição de fato, porque todo mundo sabe que direita e esquerda é estratégia das tesouras. Uma é a oposição controlada. A direita fala algumas verdades, porém muitas verdades estão pela metade. A esquerda também fala algumas verdades, principalmente no que tange privatização de estatais, coisas do meio social, tipo privatização da água, reforma agrária. Muitas coisas eles estão certos, pelo menos em partes. A direita também está certa em muitas coisas em partes, mas estratégia das tesouras, oposição controlada. E o Lula não tem muito o que falar do Lula, não. O Lula, todo mundo já sabe muito bem como é que é o Lula. Mais uma coisa que pouca gente sabe é que quem na verdade está por trás do Lula é o José Dirceu. O José Dirceu, ele é de fato a cabeça do PT, é o cérebro do PT. É o cérebro da esquerda brasileira. O cara é casca grossa mesmo.
Pra quem não sabe, o José Dirceu, né? Ele já teve treinamento com a inteligência cubana, a agência de inteligência cubana. Só você dar uma pesada aí que vocês encontram. Eu vi isso no podcast do Thread Talk sobre sobre o governo de Lula e tudo mais. Não que eu gosto muito do Thread Talk, muita coisa eu discordo com o Thread Talk, mas esse podcast é bom, vale a pena lá ver, né? Os caras vão me matar porque eu tô fazendo divulgação de outros podcasts, mas foda-se, não ligo. Vocês podem assistir esse podcast que fala do governo Lula, é muito bom, recomendo mesmo. Cheio de informações, inclusive eu acho que eu vou reassistir ele de novo, porque ele tem muita coisa que eu não sabia, que eu fiquei impressionado. E o José Dirceu, ele é um cara muito inteligente. Todas as falas assim de discursos do Lula dizem que não é o Lula de fato que faz aquilo, e sim o José Dirceu. Só que como o Lula ele já tem a história de que é um cara sofrido, que veio de baixo, que era trabalhador, que tem já um carisma assim, que representa bem o brasileiro e tudo mais, né? Aquele jeitinho malandro e tudo mais. Aí o Lula acaba sendo a marionete perfeita da esquerda. Mas eu também não acho que a esquerda brasileira vai se vender assim pra China como os neocons dizem. Eu não acho que isso venha a acontecer. Porque a esquerda brasileira recebe muito financiamento dos globalistas, né? Recebe muito financiamento dos globalistas estadunidenses. Até porque não tem globalista na China, né? Os neocons ficam inventando esse espantalho de que tem China globalista, quando é bem pelo contrário. Se você for ver, a China e o George Soros são inimigos mortais. Isso ninguém fala. O Xi Jinping é declaradamente o inimigo do George Soros. E o George Soros já falou disso, que o Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês são as maiores ameaças para as sociedades abertas, né? A gente chegou no nível que a China é oposição ao globalismo, né? Então a gente tá meio fodido nessa questão, porque de um lado tem a porra de um partido que é ateu, que quer dominar a economia mundial, e de outro lado tem um bando de maluco que são ateus, que querem dominar a política mundial e instaurar um governo global com pautas da nova ordem mundial e tudo mais. Então a gente tá bem lascado nesse quesito. Embora o menos pior seja a China, né? Mas, porra, a China também é foda. A China é foda. Mas assim, de fato, quem pode ser aliado da China na política brasileira talvez não seja nem a direita nem a esquerda, e sim o centrão, né? O centrão, assim, um pouco da centro-direita, centro-esquerda e tudo mais. Pessoal, eu acho que eles de fato vão se aliar com a China. Você já vê o Dória já mantendo relações boas assim com embaixadores chineses e tudo mais, com apoio da China e tudo mais. Se o Dória se lançar como candidato da presidência da República, que ele não vai passar nem do primeiro turno, acho que nem 5% dos votos ele recebe, porque o cara é odiado no próprio estado. Só na cidade de São Paulo, acho que se ele se eleger para prefeito, ele não ganha na cidade de São Paulo. O cara é odiado. Não é todo que foi. Todo mundo que é indicado pelo Bolsonaro é odiado, vê se pode. E eu acho que na política brasileira o Centrão vai se lançar suas candidaturas com dinheiro chinês. Talvez alguns partidos assim mais à esquerda, tipo PCO, PSTU, também recebam um pouco de dinheirinho da esquerda, né? Da esquerda não, da China, né? Mas no geral, os Estados Unidos, mesmo em decadência, vai manter sua hegemonia cultural, sociocultural aqui no Brasil, tanto na esquerda quanto à direita. Você não vê a esquerda brasileira assimilando pautas da esquerda chinesa, né? Você não vê uma esquerda desenvolvimentista, uma esquerda militarista, uma esquerda que quer criar proletários fortes, criar criar uma nação forte para conseguir fazer uma revolução, concluir uma revolução. Você não vê isso, né?
Pelo contrário, na esquerda brasileira você vê a narrativa de que o pardo é negro, a narrativa de que feminicídio aumentou na pandemia, crescendo ainda a questão do desarmamentismo, né? Que violência por arma de fogo na pandemia cresceu e tudo mais, pipipopopó. O engraçado é que a violência por arma de fogo na pandemia cresceu não por causa que tem muita gente com arma em casa matando os outros, mas por causa do narcotráfico, porque o STF literalmente proibiu operações policiais e militares nas favelas. E os traficantes estão fazendo a festa, né? Estão invadindo favela um do outro, invadindo favela do rival e, tá um caos. Tá um caos. Então, a esquerda brasileira é essa putaria estadunidense, né? E a direita brasileira também não fica atrás. A direita brasileira imita em todos os aspectos o Partido Republicano dos Estados Unidos, né? Essa semana eu tava ontem, na verdade, quando o WhatsApp caiu, né? Eu tava num grupo bolsonarista e que tinha uma mensagem encaminhada, né? Esse grupo é no Telegram. Quando eu fui ver essa mensagem encaminhada, era de um grupo chamado Gays com Bolsonaro. E eu cliquei nesse grupo só por curiosidade. Mano, tinha mais de 5 mil membros naquele grupo. Fiquei tipo assim, meu amigo, que porra é esta? Eu pensei que era só meme, cara. Eu pensava que era só meme da Damares, que era só aqueles... meia dúzia só de gato pingado. Não, pera aí, eu vou ter que censurar a palavra que eu disse aqui, senão eu vou me fuder. Esse canal vai cair, eu vou ter que censurar essa palavra. Então, voltando, pensei que era meme, mas não, cara. É realmente um grupo enorme, Gays com Bolsonaro, 5 mil seguidores no Telegram, só no Telegram isso, cara. Imagina o tanto de ramificações desse mesmo grupo deve ter no WhatsApp, no Facebook e tudo mais. Então, cara, o negócio realmente é sério, é realmente sério. Daqui a um tempo vai aparecer a atriz pornô conservadora aí. Se bem que já tem a Juliana Bond, né, que apoia o Bolsonaro. Meu Deus, a direita é uma piada, a direita é uma piada. Uma piada de mau gosto, cara. Os caras representam totalmente o contrário do que eles defendem. A direita é foda. E mesmo assim, o Lula, embora os Estados Unidos não queira o Lula na presidência, eu acho que o cara é esperto. O cara é esperto e ele vai acabar negociando aqui com Biden, negociar com os governos da Europa. Ui, eu deixo vocês entrarem na Amazônia e tudo mais. E eu acho que o Lula vai dar uma de malandrão de novo e os caras vão voltar a apoiar ele. E se duvidar, vão até começar a cobertar a corrupção dele aqui dentro. E se o Lula ganhar, a gente pode ter 2 cenários. Um que é mais provável e outro que é mais improvável. Na verdade, a gente pode ter 3 cenários. Um é que a esquerda vai voltar a ser hegemônica no país e a única oposição assim dessa esquerda liberal, assim dizendo, seria uma direita liberal, né? Que nem a direita lá dos Estados Unidos. No caso, enquanto ele tem aquele Ben Shapiro, aqui no Brasil a gente tem o Kim Kataguiri, Arthur Duval, esse pessoal da MBL, né? Que seria a oposição desse pessoal de esquerda. Nossa, é triste saber que MBL é a oposição da esquerda. Talvez o MBL seja a possível única esperança do combate contra a esquerda. Que, sejamos sinceros, não é de jeito nenhum. Nunca será. Nunca será. E a esquerda, pelo menos durante todo o século, a década de 2020 até 2030, nesse cenário pode ser que ela se mantenha hegemônica, né? O Lula sendo presidente, aí depois o Lula coloca um poste, aí esse poste se reelege, aí talvez esse poste perca eleições e entra um liberal lá de direita, e aí o Brasil tá ferrado, né?
Na verdade, em todos os 3 cenários que eu vou fazer previsões, o Brasil tá ferrado. Então, pô, não tem o que fazer. É sentar, é encostar o joelho no chão e rezar o rosário, cara. Ver se as coisas melhoram, porque tá complicado, tá complicado. Segundo seria que, tipo assim, algum liberal ganhasse do Lula nas eleições de 2022 ou nas eleições de 2026, nas eleições de 2026, e meio que começasse uma hegemonia mais da direita liberal e acabasse com a hegemonia de uma esquerda liberal. E nesse cenário o Brasil ia se fuder também. O Brasil ia se ferrar também. Então ia ter muita desigualdade. Eu prevejo que iria ter muita desigualdade, muitas privatizações estatais. O que a gente ia ter de riqueza ia ser sugado por vocês sabem quem. E por aquele pessoal lá da Ásia que gosta de comer frango frito. Frango frito e pastel de vento. Engraçado que nesses 2 cenários, ou melhor, nesses 3 cenários, a Amazônia será internacionalizada. E o terceiro cenário é... esse aqui eu acho que eu acho mais improvável, mas é um cenário que, embora seja improvável, foi a nossa própria Nossa Senhora que disse em sua aparição em Pernambuco. Não me lembro o nome da aparição, o nome da cidade. Eu vou dar uma olhada aqui. A aparição, acabei de pesquisar aqui, a aparição de Nossa Senhora em Timbres, no Pernambuco, no ano de 1936, que ela adverte que o Brasil ia passar por 3 castigos, e um desses era que o comunismo ia tomar o poder, né, no Brasil, e ia acontecer algo semelhante que aconteceu na Espanha, uma guerra civil. O comunismo iria dominar as cidades urbanas e o catolicismo ia resistir nas áreas agrárias, nas áreas rurais, nas áreas humildes. É um cenário meio impossível? Olhando por hoje, pelo ano de 2021, é meio impossível. Mas quem sabe em 2025, 2026, 2030 já não seja um cenário mais possível, né? Se a gente for parar pra pensar, o brasileiro tá ficando mais polarizado cada vez que o tempo passa, né? A terceira posição vem crescendo bastante. O PCO, esses partidos assim um pouco mais radicais de esquerda também estão começando a ter um pouco mais de relevância dentro da própria esquerda, e a polarização tá crescendo assim num ritmo meio alarmante. E realmente a gente tá num cenário que eu diria que, se continuar assim daqui a uns anos, vai estar um cenário semelhante da Espanha pré-guerra civil. E, cara, se isso acontecer, o Brasil é um país grande, com centros urbanos inchados, e porra, se acontecer uma guerra civil no Brasil, não vai ser uma coisa muito bonita de se ver, não. Não vai ser terrível, vai ser terrível. Se só no Rio de Janeiro, que é questão de narco-guerrilha, já acontece muita violência, né? Traficante fazendo coisas que eu não posso nem descrever aqui, porque senão o alcance pode ser cortado, mas coisas realmente muito cruéis. Imagina uma guerra civil de fato, onde tá todo mundo polarizado, onde tá todo mundo com ódio um com o outro, onde tem família brigada, amigo brigando com amigo por causa de política. Isso chegando no nível de entrar numa guerra civil, cara, ia ser terrível. Nossa, e a crise que isso ia gerar, mano. Mano, se os países vizinhos já reclamam que tem muito brasileiro morando ilegalmente, imagina uma guerra civil acontecendo, cara. Cara, os países da América do Sul iam ser invadidos pelos brasileiros, mano. Que nem foi no Império Romano, né? Os germânicos invadindo o Império Romano, imigrando para o Império Romano. Ia acontecer tipo isso, um monte de brasileiro indo pro Uruguai, indo pra Argentina, indo pro Paraguai, indo pra Bolívia, indo pra Colômbia, indo pro Peru. Cara,
E olha que eu não vou nem falar das Guianas, cara. As Guianas iam virar território brasileiro, porque o tanto de gente que ia imigrar pra lá não tá na conta, não. Fora o tanto de gente que ia tentar imigrar pra Europa, cara, Estados Unidos. Nossa, cara, uma guerra civil no Brasil, por enquanto parece impossível, né? Mas daqui uns 10 anos, pode ser que de fato venha a ser uma possibilidade plausível. Porque a situação do Brasil tá tensa, cara. Porém, como no Brasil as coisas tendem a, pelo menos nesse contexto atual, a dar enfeijoada, é bem difícil que uma guerra civil aconteça. Mas eu não duvido. É bem difícil, mas não é impossível, né? Lembrem-se disso. É que nem aquela questão do vulcão lá da ilha que eu falei no primeiro episódio. É impossível que aquele vulcão acabe explodindo e gerando um tsunami que chegue no Brasil? Não é impossível, mas é bem difícil. É bem difícil isso acontecer. Mas é possível. A mesma coisa uma guerra civil no Brasil. Pelo menos as chances de ter uma guerra civil atualmente são bem baixas, é bem difícil. São chances mínimas, remotas. E rezemos para Deus que de fato isso não aconteça, né? Rezemos muito pelo futuro do Brasil. Peçam a intercessão dos santos brasileiros, intercessão de Princesa Isabel. Rezem também pela beatificação da Princesa Isabel, né? Imagina só, beata Princesa Isabel, ia ser muito da hora. Rezem pelo futuro do Brasil, porque as coisas vão ficar feias. Já em questão de economia, eu não consigo prever. Porque de economia eu sou um macaco, cara. Aí vocês vão lá no Silvani, né, no queijeiro, o cara que manja dos queijos aqui na ação. Perguntem pra ele: Silvani, o que tu acha que vai ser o futuro econômico do Brasil? Porque ele sabe melhor do que eu. Eu não manjo muito de economia. Não manjo muito de economia. Eu manjo de história. Eu manjo de geopolítica, mas de economia eu não manjo nada. Isso é com o Silvani já. Talvez com o passar da pandemia, se a pandemia acabar em 2022, né? E o Lula se eleger em 2022 também e assumir em 2023, a economia volte a girar, porque a pandemia acabou e o Lula obviamente vai fazer propaganda em cima disso, né? Propaganda governamental. O Brasil feliz de novo. Feliz na porra. Só acabou com a pandemia. E se a pandemia acabar, pelo menos muita coisa vai melhorar aqui no Brasil. Muita coisa vai melhorar. O mercado vai voltar a girar e tudo mais e vai ser menos pior. Eu espero. Eu espero que seja. E, cara, esse é o primeiro podcast que eu não faço transições assim no meio do programa, tá ligado? Eu tô achando estranho. Nossa, é meio estranho isso. Curioso. Mas vamos continuar. Vocês já perceberam que o futuro do Brasil não é muito bom. Não vai ser muito bom. Pelo menos pelas minhas previsões que eu tô tirando do fundo da minha esquizofrenia. Mas ele pergunta: Jotinho, o que a gente vai fazer então? A gente vai se matar? Vai se churrascar? Vai se jogar na ponte? Não faça isso. Porque com o neoconservadorismo morrendo e a esquerda voltando ao poder, seria o momento perfeito para militar pela causa da monarquia, pela causa monarquista, por uma causa nacionalista, por uma causa anti-americanista, anti-imperialista. Seria o momento perfeito, né? Então, se a ação tá ganhando força, né? Tá conseguindo vender seus livros muito bem, seria o momento ideal da ação orleanista, que, querendo ou não, é o maior grupo ativo e que mais faz coisas dentro do movimento monarquista, botar quente, né? Começar a queimar o futuro governo Lula, futuro, né? Não o anterior, mas o futuro, começar a ser uma oposição de fato do governo e ao mesmo tempo queimar esses liberais e dali. E quem sabe o movimento monarquista não passe a ter mais voz, não passe a ter mais relevância no cenário político e coisas como o nacionalismo
mais radical, coisas como o patrianovismo, Estado confessional católico, entrem pela janela de Orbenton, eu não lembro o nome do cara agora, mas entrem pela janela, entrem no senso comum. E nesses esses três eventos são propícios para a gente tomar de assalto o senso comum. Porque é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, cara. Pra gente crescer, a gente não tem que andar com um maluquinho riquinho, elitizado, andar de terninho e aquela coisinha frufru, ui ui. Eu nunca gostei muito disso. A gente tem que andar com o povão, né? Com o seu Zé da feira, com o cara que tá no Uber dirigindo, com o cara que tá no trabalho, com o cara que é vendedor, com o cara que é assim estudante, que é mais novo assim dizendo. Se bem que com estudante na ação é o que não falta, né? É o que não falta. A gente tem que focar mais nesse pessoal que tá mais na base do Brasil, que conhece a realidade do povo brasileiro, né? E em relação a isso eu vejo que a ação tá tendo bons resultados. E isso me orgulha bastante. Porque os meninos estão crescendo. Daqui a pouco vamos dar um golpe de estado. Olha que coisa linda. Brincadeiras à parte. É brincadeira, Polícia Federal. Como eu disse no início do podcast, tudo aqui está sendo se tratado em situações hipotéticas dentro do Minecraft, né? Eu mesmo não falei aquela palavra lá com J, que é daquele povo lá, daquelas 12 tribos lá, 12 não, daquelas 13 tribos lá do Oriente Médio, que moram num lugar que tem guerra todo dia, muito violento. Eu não falei desse povo, não falei nada, pelo contrário, eu amo esse povo. Esse povo para mim é um povo escolhido, é um povo abençoado por Deus, é um povo que nunca fez o mal nenhum para a humanidade. E na minha opinião esse povo aí devia mesmo era dominar o mundo todo e trazer paz para todo mundo. Porque esse povo é muito inteligente, são os nossos senhores, eles são lindos, são maravilhosos, são benevolentes. Eu nunca falei mal deles. Mas se a China dominar tudo, aí eu tenho que me alinhar com a China, né? Porque, né, entendeu? Não tenho que passar fome. Brincadeira. Então acho que não tem muito mais o que falar aqui, não. Então vamos para as considerações finais e transição aí, editor. E vamos para o final do podcast. Ai, quanto querer cabe meu coração. Faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere. Crescer, luar, pra iluminar as trevas fundas da paixão. E eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Vai sem me dizer, na casa da paixão. Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Crescer, luar, pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai. Serviçal de samurai. Me faz sofrer,
falar nessas questões das previsões, tem um cenário muito interessante, né? Que eu esqueci de abordar. Que é o cenário que o Brasil vira o México. Como assim vira o México, Jota? É um cenário que eu temo também bastante, que é o narcotráfico. Eu vou abordar esse cenário muito melhor no podcast, no episódio que eu vou fazer sobre o narcotráfico, que vai sair dia 23. Mas eu vou dar um pouco de spoilers do que eu vou falar nesse podcast, do dia 23, né? Um dos meus medos é que o narcotráfico no Brasil se fortaleça tanto que chegue no nível do México. Enquanto os traficantes daqui tem AK-47, andam descalços, andam de blusa, de moletom e o caralho, os traficantes no México tem blindado, tem .50, tem lança-míssel, tem armas antiaéreas. Os caras são pesados. Os caras formam um verdadeiro exército, verdadeiros exércitos paramilitares. E os caras dominam praticamente o México todo, de ponta a ponta. E o negócio da venda de drogas no México é altamente lucrativo, cara. É assustador, é altamente lucrativo. Muita coisa relacionada ao PIB do México acontece graças a essa venda de drogas, cara. E, cara, o México enfrenta uma guerra civil contra o narcotráfico. E essa guerra civil já matou mais de 300 mil pessoas e cerca de 200 mil desaparecidos, cara. Porra, mano, isso é assustador. É um cenário que, se acontecer no Brasil, acho que seria quase pior, ou estaria no mesmo patamar que uma guerra civil estilo Espanha 1936, né? Estilo Espanha, Guerra Civil Espanhola. Seria um cenário bem complicado. Eu não vou dar muitos detalhes, né? Porque eu vou abordar essa questão já do narcotráfico no podcast sobre o narcotráfico. E considerações finais. Eu sei que às vezes parece que eu sou meio louco, porque tem hora que eu tô com um tom de voz diferente, outro tom de voz. É porque às vezes eu dou durante a gravação do outro podcast, eu pauso o podcast pra melhorar minha linha de raciocínio, né? Pra dar uma respirada, pra beber uma água. E às vezes quando eu volto eu esqueço um pouco do que eu tava falando antes. Então, eu sei que às vezes parece que eu tenho um pouco de delay. Porque quando eu venho aqui gravar o JCast, eu literalmente não planejo nada. Tudo que eu tô falando aqui é algo que eu penso e eu falo na mesma hora, né? Se pegar mal, eu censuro. Se não fizer sentido, eu corto essa parte e gravo de novo. Não tem problema. Ou apago o podcast logo todo e regravo de novo. Por isso que eu não gosto de gravar podcast em cima da hora. Porque às vezes dá esse problema e eu tenho que apagar e gravar tudo em cima da hora. Já me aconteceu no episódio 2. Episódio 2 não, episódio 1. Né? Já me aconteceu isso. E evitemos que isso não aconteça de novo. Então, creio que seja isso, ouvintes. Não tem notícia da semana dessa vez, né? Não andei pensando nada. E, pô, já é 1h da manhã. Eu tenho que acordar 8h da manhã amanhã. E, pô, é isso aí, ouvintes. Eu estou indo embora agora, porque eu tenho que ir dormir. E é isso aí. Fiquem com Deus. Rezem o rosário. Né? Rezem pelo futuro do Brasil. Rezem por mim. Estou tendo uns problemas pessoais esses tempos, né? E complicado, tá sendo complicado lidar com isso. Tem que ter uma certa moral assim meio inabalável pra lidar com algumas coisas que eu tô passando, né? Mas quando eu penso que tem gente em situação pior que a minha, eu já me motivo um pouco. Mas mesmo assim, rezem por mim, rezem pela paz no mundo. E rezem para que Cristo possa salvar a alma de cada um de nós. Amém, irmãos? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Não se esqueçam que o próximo sábado será a leitura de e-mails. E que depois do sábado que vem, que vai ser o podcast sobre o narcotráfico. Então, mandem seus e-mails aí. Mandem qualquer coisa, como eu disse no início do podcast, mandem aí que eu vou... Como girassol e vem a cor de seu cabelo. O meu pensamento vem a cor de seu vestido. Como girassol e vem a cor de seu cabelo. O meu pensamento
pensamento tem a cor de seu vestido. Um girassol que tem a cor de seu cabelo. O meu pensamento tem a cor de seu vestido. Um girassol que tem a cor de seu cabelo. Um girassol da cor de seu cabelo. Você acaba de assistir JCast no canal do Prosa Nova Imperial.